Gostaria de trazer essa a tua participação política. Eu queria trazer para nossos espectadores, Silas, como que funciona, né, a tua liderança, né, como pastor evangélico, a tua liderança política. Quer dizer, hoje nós temos aqui no Congresso uma bancada evangélica, a Frente Parlamentar Evangélica, e que, claro, ela traciona aqui dentro do Congresso, vamos dizer assim, a pauta desse segmento importantíssimo da sociedade. Mas essa pauta ela é definida pelas lideranças desse segmento, pelas lideranças da igreja. Eu queria que você trouxesse um pouquinho essa realidade para a gente entender o tamanho, a força que tem. Me parece que essa decisão também mata na origem qualquer tentativa do Lula, do PT, de tentar se aproximar dos evangélicos, do eleitor evangélico para 2026. E eu queria entender um pouquinho que o senhor contasse um pouco para a gente como está reverberando isso entre as demais lideranças, né? Essa absurda inclusão sua, porque efetivamente, quando você passa a investigar uma liderança religiosa pelo que ela fala, não tem crime aqui envolvido. O senhor não foi pego cometendo um crime, roubando, fazendo nada disso, né? Inclusive nem articulando, né, que eles estão considerando crime, que a gente considera que não é crime, nem articulando, porque não possui esses canais para articulação lá na Casa Branca. Me parece que os articuladores já estão lá, né? Então, o senhor está sendo investigado apenas pelo que o senhor fala. Então, nós temos uma liderança política e religiosa brasileira, importantíssima nesse meio, que tem outras, né, tem relacionamento com outras lideranças dentro de uma nação, né? E a importância que isso tem. Quer dizer, quando o ministro decide investigar pelo que o senhor está falando, acaba sendo também um ataque à própria fé, à própria religião, à livre manifestação. Por favor, traz um pouquinho dessa realidade, do impacto dentro e também político disso. Eu vou... a Bela Megali, do Globo, publicou hoje uma coisa interessantíssima. O ministro André Mendonça, que é evangélico, falou com Gilmar Mendes e com o presidente da corte, o Barroso, dizendo o seguinte: o pastor Silas Malafaia não é unanimidade no mundo evangélico. Eu não sou unanimidade, nunca tive pretensão disso, isso nem Jesus foi, eu quero ser. Mas o pastor Silas é a maior voz do mundo evangélico. O que acabaram de fazer é jogar todo um poderoso segmento social de mais de 30% da população contra o STF e tornar o pastor Silas Malafaia uma unanimidade. Porque eu não sou o maior, Cláudio, não sou o melhor, não sou o maior líder, eu não tenho essa vaidade, essa besteira, mas existe uma coisa muito interessante. A maioria dos líderes evangélicos, grandes líderes, maiores até do que eu, eles não gostam de falar, de se expor. E camarada, eu não tenho medo desse negócio e me exponho o tempo todo. Isso faz o quê? Com que se atraia para mim, já que esse segmento é um segmento gigantesco, então atrai para mim o que esse cara está falando. Que voz é esse cara e o que ele representa? Você sabe que o populismo, essa palavra, né, de políticos populistas, é o quê? Eles falam aquilo que o povo gostaria de falar. Então hoje eu encarno aquilo que a maioria dos evangélicos gostariam de falar, mas não tem o poder para falar. Né? Eu tenho acesso a toda a imprensa, né? Todo dia tem jornalista que fala comigo, eu dou informação, eu dou entrevista. Então, eu me tornei uma voz não unânime, por favor, mas uma voz muito poderosa desse segmento, representando esse segmento. Então, o que o André falou é uma verdade. Eu não sou unanimidade, mas Alexandre de Moraes está fazendo com que eu seja, sabe? Ele está me dando um valor muito maior do que eu tenho. Ele está me dando um tamanho muito maior do que eu tenho. E eu conheço como é que o pensamento do povo evangélico. Eles não entendem a grande massa evangélica como uma questão política. Eles entendem como uma perseguição religiosa.
Eles não entendem que isso é uma questão, não. Isso aí é uma questão política. O Malafaia se posiciona e aí vem o ministro. Não, 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 não. Isso é perseguição religiosa. Tá? Aqui está onde ele botou a mão dele, a cumbuca. Então, como eu tenho uma certa influência, não toda uma influência, eu tenho uma certa influência. Os deputados evangélicos reconhecem isso, os senadores reconhecem isso. Eu tenho muita força junto aos deputados por questões de me reconhecer. Por quê? Eu não uso, Cláudio e amigos que estão me acompanhando, eu não uso evangeliquez. Eu não vivo usando o evangeliquez, porque Deus, e porque em nome de Jesus. Não, não. Eu uso fatos, política, sociologia. Porque meu pai, quando eu tinha 10 anos, meu pai me ensinou a ler jornal. Me disse como é que se lê um jornal a partir de 10 anos de idade. Eu comecei a me interessar, e a pesquisar, e a ver. Então, eu não venho com conversa de Bíblia. O livro que eu creio que é a palavra de Deus, eu tive com você aqui uma hora, eu não citei um texto da Bíblia. Eu não cito Bíblia, eu vou para o debate político. E aí é que se torna um incômodo, que eu estou incomodando Alexandre de Moraes há 4 anos, denunciando ele. Então, tudo isso aí, como é que se diz? O resumo dessa ópera toda ele mexeu com o cara errado, não por mim. Não é por mim. É pelo segmento que eu represento, que é um segmento gigantesco nesse país, que são os evangélicos. Eu comparando, né? A gente precisa sempre ressaltar, eu faço isso sempre que possível, quando o Moraes estabelece uma perseguição política ao Jair Bolsonaro e tenta calá-lo, ele não está calando o Jair Bolsonaro, ele está calando os 60 milhões de eleitores que votaram no Jair Bolsonaro. E isso acontece com os deputados que ele caçou, que ele derrubou perfis nas redes. E isso está acontecendo agora com o Silas Malafaia, com o pastor Silas Malafaia. Quer dizer, o que muitas vezes a imprensa não percebe é que quem está no debate público, as lideranças que estão de alguma maneira políticas, civis, né, que estão religiosas, que estão no debate público, elas se tornaram lideranças por aclamação, por opção, por escolha de milhares de pessoas, de segmentos da sociedade. Então, não se trata de calar uma pessoa, se trata de calar milhões de pessoas. Então, efetivamente, a gente está diante de uma situação que sim representa perseguição. Concordo com o senhor em relação à perseguição religiosa, porque toda essa perseguição, ela embute uma agenda, que é essa agenda esquerdista, o woke, que é uma agenda de intolerância, que é uma agenda antifamília, que é uma agenda anti-direitos humanos, embora eles digam que é pró-direitos humanos, que é uma agenda contra a criança, contra a vida, embora eles digam agora que são defensores das crianças. Então, sim, todos os valores que o senhor representa, todos os valores que essas lideranças que estão sendo perseguidas representam, eles estão postos. Então, quando esses valores são pisoteados, né, são caçados, são anulados, são sonegados a esses segmentos, nós temos, claro, uma perseguição religiosa. Aliás, é uma guerra cultural. Perfeito? Olha, Cláudio, eu aprendi, certo? A pessoa pode não gostar de pastor, é um direito. Eu sou um democrata por excelência. Não gostar, não gosta de pastor, tá bom, é um direito. Você pode não gostar de pastor, você pode ter preconceito contra pastor, mas existe uma coisa, você é uma pessoa honesta e inteligente. Para pensar. O que eu tenho a ver com obstrução de justiça? O que eu tenho a ver com coação no curso do processo? O que eu tenho a ver com organização criminosa? O que eu tenho a ver com abolição violenta do Estado Democrático? O que eu tenho a ver com sanções internacionais contra o Brasil? Como é que eu posso estar num inquérito? O que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Então, isso é uma forma de intimidação. Agora, é importante, Cláudio, a gente parar para pensar o seguinte. Agora, na Nicarágua, o ditador lá, o que ele faz? Vai prender freiras, bispos e padres.
Porque a influência religiosa é grande. O que os comunistas chineses fazem? Perseguem, prendem pastores, prendem religiosos, fecham igrejas. O que as nações islâmicas radicais fazem com os cristãos? Bota pastor na cadeia, mata pastor. Por quê? Eles querem calar a influência. Essa esquerda brasileira vem de onde? De onde vem a ideologia e o cerne da esquerda brasileira? De Cuba e da antiga União Soviética, da Rússia. E esse comunismo, esse comunismo mata a gente, mata cristãos, elimina, cala e prende. Então é o modus operandi deles. Agora, olha que coisa incrível, que coisa interessante. Um dia desse, Alexandre de Moraes estava chamando petistas de ladrões e corruptos. E hoje está todo mundo aliado. É uma autoproteção vergonhosa. Então, nós estamos vendo uma perseguição a um pastor que se posiciona como cidadão. E quero te dizer, Cláudio, para os amigos, que biblicamente falando, Jesus nunca anulou a cidadania. Ele disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O apóstolo Paulo, o grande teólogo, né, da igreja do Novo Testamento, em Romanos 13:7, ele diz assim, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Isso é, não se anula cidadanias porque eu sou evangélico, porque eu creio em reino de Deus. Eu não deixei de ser cidadão. O que eu não posso fazer, Cláudio? E aqui eu digo, e eu desafio alguém a mostrar, é eu falar em nome da igreja. A igreja está acima disso tudo. Eu não falo nem em nome da igreja que eu sou pastor. Nunca falei. A Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, apoia o que eu estou falando. É um posicionamento pessoal de um cidadão. Só que eu não estou sozinho. Eu represento uma massa de milhões de pessoas que estão antenadas. Meu irmão, esse meu telefone, minhas redes sociais e líder em tudo que é lado. Eu fiquei no top trending do Twitter por muito tempo hoje pela manhã. Por quê? Porque é uma covardia e um absurdo que eu te mostrei. O que eu tenho a ver com esse inquérito para estar lá? É a vergonha total, absurda do ditador Alexandre de Moraes.